A paz do Senhor para todos. Aqui quem vos fala é o pastor Rogério Zaite. Eu estou continuando com essa série de ministrações, aprendendo com os sábios judeus. E a pergunta de hoje é, pastor Rogério Zaite, como foi que o rei Davi morreu? Eu gostaria de citar aqui um texto sagrado, pautado nas Sagradas Escrituras, primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 29, que diz assim... 28, perdão. Morreu em boa velhice, tendo desfrutado de vida longa, riqueza e honra. Seu filho Salomão foi o seu sucessor. A Bíblia, ela dá aqui algumas características da vida de Davi. A Bíblia diz que ele morreu com longevidade, velho de dias. Morreu bem, porém, a tradição judaica, ela caracteriza como foi a morte do rei Davi. Se você não sabe, dentre os 43 reis que existiram em Eretz Israel, na terra de Israel, Davi até os dias de hoje é tido como o maior rei da história. O rei que foi poderosíssimo nos seus dias, com um exército bélico de 1.570.000 homens. Esse exército foi um dos exércitos mais poderosos da história de Israel. Esse rei, que foi um rei soberano nos seus dias, ele teve uma morte que poucos conhecem, mas a tradição judaica, os sábios judeus, eles dizem o seguinte, que Davi um dia fez uma pergunta para Deus. Davi disse assim, Deus, quando é que eu vou morrer? Eu não sei se você já fez isso, mas não sei se você já fez essa pergunta ou tem medo que Deus te responda, mas Davi fez isso. Ele perguntou para Deus, quando eu vou morrer? Deus não disse a data, mas ele disse o dia da semana. Diz a tradição judaica que Deus disse assim, Davi, você vai morrer num Shabá, num sábado. E é interessante porque quando Deus disse isso para Davi, Davi começou a construir torres. Quem já foi para Israel, o apóstolo Eliseu já foi para Israel, que está aqui conosco, ele sabe lá em Israel, existe a torre de Davi, aliás, muitos que vão lá veem aquela torre, aquela imponência, e ele construiu uma torre e todo Shabá ele ia e ficava lá em cima daquela torre aprendendo a Torá e orando ao Deus de Israel. Depois de muito velho, já de longa data, de longos dias, diz a tradição judaica que um dia Davi, num Shabá, estava lá em cima lendo, estudando a palavra de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá Sagrada, orando ao Deus de Israel, quando de repente, Davi de Meller, o rei Davi, escutou pegadas. Quando ele escuta essas pegadas, ele fica curioso, ele diz o que está acontecendo. Ninguém sobe aqui na minha torre, na torre de Davi. Diz a tradição que Davi para o que está fazendo, abre a porta, e fica olhando, porque, não sei se você já viu, mas a torre ela é muito alta, então ela tem uma escadaria muito grande. E ele olha naquela escadaria, mas ele não viu nada. Mas a tradição diz que quando Davi faz isso, o anjo colocou a sua face na face de Davi. Davi não vê. E diz a tradição que Davi caiu daquela escada e morreu. Pastor, por que Davi morreu? Por causa da curiosidade, assim como você ficou curioso em saber dessa história. Então o problema de muita gente é que a curiosidade tem um ditado popular, a curiosidade mata. Davi deixou de fazer o que ele estava fazendo por causa da sua curiosidade. E Deus está dizendo para você, não seja curioso, continue fazendo o que você está fazendo. Isso é que dizem os sábios judeus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Fique na santa paz do Senhor, em nome de Jesus.